Olá, Dr. Carlos Martins. Olá. Eu já respondi. Falávamos nós os dois da prevenção. Prevenção é o melhor remédio também nas Sim, sobretudo se essa prevenção for efetuada ao longo da vida. Ora, aí está. E é, no fundo, se calhar a mensagem principal. Se nós queremos ter uma boa saúde osteoarticular, mais tarde, digamos, numa fase mais tardia da vida, então será aconselhável tomarmos algumas medidas durante a nossa vida adulta, digamos. Como é que nós convencemos alguém com 20 anos que tem que se preocupar quando tiver 60? É difícil, não convencemos. Nem sequer vale a pena ter essa ambição, essa pretensão. Nós, para alguém com 20 anos, podemos convencê-lo que vale a pena efetuar atividade física porque isso lhe dá estilo, porque fica mais bonito, porque assim arranja namorado ou namorada mais facilmente. Sim. Se calhar aos 20 anos já não tanto, mas, por exemplo, é uma tática muito boa com os adolescentes. Nós não devemos, por exemplo, quando falamos sobre tabaco com adolescentes, não faz sentido falar da morte. Para o adolescente é algo ainda muito distante. Mas faz sentido falar daquilo que é tangível para eles, e nomeadamente a imagem para o adolescente e para os jovens é muito importante. Não os vai tornar mais atraentes, pelo contrário. Claro. Certamente alguém que cheira a tabaco será menos atraente do que alguém Exatamente. com ar saudável. É por aí, a estratégia será por aí. Mas vamos falar das artroses. Começando por defini-la, senão já estamos a desviar-nos do nosso tema. Sim. Começando por definir, ou conhecer e compreender a artrose. Está bem. Eu sugeri então que passássemos aqui para os slides. Nós, no fundo, a artrose é um problema das articulações. Quando temos uma articulação, temos duas extremidades ósseas em contacto. Para essas duas extremidades ósseas poderem deslizar, no fundo, articular-se, não é? É necessário a existência de uma superfície lisa, escorregadia, que nós designamos por cartilagem. Em linguagem mais simples, no fundo, todos nós já vimos as cartilagens das extremidades dos ossos do frango. É isso que nós temos e que estamos a ver aqui nesta imagem. Esta é uma cartilagem normal, vemos a cartilagem, isto é a articulação de um joelho, esta é a cartilagem de um dos lados e aqui embaixo temos do outro lado. Esta cartilagem normal permite que este joelho faça os seus movimentos normais. Ora, o que é que acontece? Por fenómenos de desgaste, até relacionados com a própria idade, às vezes muito relacionados com a profissão e com certas atividades que as pessoas vão desenvolvendo ao longo da vida, por vezes esta cartilagem começa-se a desgastar. Vemos aqui já zonas em que o osso já está exposto, já não existe aqui cartilagem. Isto é a artrose. O que é que isto provoca? Isto faz com que esta articulação já não consegue funcionar, o tal deslizamento suave e natural. E provocará dor. E pode provocar dor. Esta é, no fundo, o mecanismo que está por trás da artrose. Pode ocorrer em quase todas as articulações que nós temos no corpo humano. O joelho, tivemos aqui agora um exemplo da anca, aqui uma cartilagem normal, aqui já uma cartilagem desgastada. Sim. Começa a ficar com malha, não é? E com falta de cartilagem mesmo. Sim. Existem lacunas de cartilagem. Começa aqui. A ser o queijo, não é? Exatamente. E aí não consegue efetuar o tal deslizamento. Podemos ver outra imagem a seguir. Na coluna vertebral também podem ocorrer fenómenos de artrose. As cartilagens daqui estão nestes discos. Estes discos podem sofrer desgaste, pode inclusivamente depois o osso começar a crescer para os lados. Os famosos bicos de papagaio. Aquilo, em linguagem técnica, nós designamos por osteófitos. Em linguagem popular, são os famosos bicos de papagaio. E às vezes até se formam pontes ósseas entre as diferentes vértebras. E realmente podem ocorrer também nas mãos, por exemplo, nas pequenas articulações das mãos. Esta situação pode ocorrer em qualquer articulação do corpo humano. Onde é mais frequente que surjam? Joelho, anca, ombro também, mãos, são os locais mais frequentes. São aqueles que são mais solicitados? Sim, são aqueles em que, digamos, são mais frequentes. E porque nós... Ao longo da vida exercitamos mais, é isso mais que quer dizer? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
É mais provável, ou seja, no fundo, fatores de risco. Sim. A idade, digamos, é um fator de risco não modificável, não podemos modificar. Vai avançando ao tal desgaste e pode ocorrer. Mas realmente é mais provável isto acontecer acima dos 55 anos do que antes dos 55 anos. Quer nos homens, quer nas mulheres, ou a menopausa tem influência? A menopausa não terá muita influência, mas é verdade que se verifica uma maior incidência deste problema nas mulheres do que nos homens. A obesidade, o excesso de peso ao longo da vida, é um dos fatores que mais pode contribuir para o aparecimento das artroses. Fator de desgaste. Exatamente. A articulação tem que sustentar um maior peso, logo desgasta-se mais facilmente. Certas profissões que impliquem um elevado impacto, por exemplo, nas articulações, sobretudo profissões de maior esforço físico, por exemplo, as empregadas de limpeza que têm que andar muitas vezes de joelhos, trabalhadores do campo, trabalhadores das obras. No fundo, são profissões que também podem potenciar o aparecimento deste tipo de situação. Os sintomas, sobretudo a dor. A dor, numa fase inicial, pode ser episódica, ou seja, às vezes a pessoa anda com dores durante umas semanas, durante uns dias, e depois acaba por aliviar. Também pode acontecer, nós às vezes temos um raio-x de uma articulação, por exemplo, de um joelho ou de uma anca, e vemos uma artrose, do ponto de vista radiológico, significativa, e às vezes a pessoa não tem qualquer dor naquele momento. Isso é comum e pode acontecer. Com o tempo, à medida que a situação se começa a agravar, a dor vai se tornando mais contínua. É uma dor que normalmente alivia com o repouso e que agrava com a atividade física, mas em estadios mais avançados, mesmo, por exemplo, durante a noite, a dor pode perturbar o repouso. Também é comum acontecer uma rigidez articular à medida que o quadro vai avançando. Rigidez articular, sobretudo matinal. A pessoa, quando acorda, tem dificuldade em mover o joelho, a anca. Esteve muito tempo em inatividade, não é? Portanto, exatamente. E então é necessário haver ali quase que uma relubrificação da articulação, que depois, com as primeiras horas do dia, começa a ocorrer e começa a aliviar e a articulação volta a ficar mais flexível. Com o tempo também podem ocorrer realmente deformações dos ossos. Vemos aqui, nestas pequenas articulações, certas deformações que são devidas ao tal crescimento que nós vimos na coluna do osso lateral, em região lateral à articulação. Tratamento. Nas fases iniciais, às vezes basta um certo repouso e alguns cuidados, até alguns medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, e a situação fica aliviada. Não cura, nós não conseguimos, digamos, remover ou remover a artrose, ou seja, repor a cartilagem no seu estadio normal. Isso não é possível. Contudo, por vezes, o repouso, os medicamentos nos estadios mais iniciais realmente ajudam e contribuem muito para a pessoa passar melhor. Em estadios mais avançados, em algumas destas situações, nomeadamente, por exemplo, no joelho, na anca, aí temos a solução cirúrgica, que no fundo é uma última solução, mas que hoje em dia cada vez se torna mais frequente e eficaz. No fundo, trata-se aqui de substituir totalmente a articulação. Vemos aqui uma anca com artrose e aqui vemos a substituição da articulação através de uma prótese. E que traz benefícios com sucesso muito assinalável. Sim, cada vez mais, e realmente a pessoa fica muito melhor, fica sem dor e muitas vezes consegue realmente fazer as atividades do dia-a-dia. É óbvio. Já ouvimos aqui, doutor, inclusivamente, alguém dizer que ganhou anos de vida. Sim. Por fazer uma cirurgia deste género. Sim, sem dúvida. E atualmente é uma boa solução para viver em dor. Não é? Exatamente. É uma solução porque esta situação em estadio muito avançado torna-se muito incapacitante. Claro. E a cirurgia realmente resolve e melhora muito essa incapacidade. Ora bom, e o exercício físico? Que papel é que ele poderá ter neste tipo de situação e de patologia? Podemos passar ao slide seguinte. Quando a artrose já está estabelecida, ocorre frequentemente uma situação que é negativa e que gera um ciclo vicioso, que é o seguinte: a pessoa tem dor na articulação, como quando se começa a mexer dói mais, a pessoa começa cada vez a se retrair mais e a evitar o exercício físico,
À medida que fica mais parada, aumenta a rigidez articular, aumenta a dor. Ciclo vicioso. Isto é um ciclo vicioso negativo. Claro. Bom, na verdade, mesmo para a pessoa que já tem artroses, existem exercícios físicos que podem ajudar em muito e que a médio e longo prazo podem contribuir para a pessoa ter menos dor. É óbvio que não é um exercício físico qualquer. Não se pede a uma pessoa com artroses que vá, por exemplo, correr. Tem que se adequar à idade e adequar ao estado de cada um. Exatamente. Por exemplo, atividades tipo caminhar, atividades tipo nadar, natação. Eu lembro que atualmente, por exemplo, na grande maioria das nossas autarquias, as piscinas municipais, quase todas elas têm bons programas de natação, de hidroginástica, E é com fantástico que a pessoas ausência bem de gravidade, preparadas. não é? Portanto, Exatamente, e que para as pessoas com artrose são exercícios altamente benéficos. E têm instrutores bem preparados que ajudam. Há um conselho que eu costumo dar sempre às pessoas, que é certos exercícios, se lhe provocam dor, se lhe aumentam a dor, realmente aí devem ser evitados. E a pessoa deve partilhar isso ou com o seu médico, ou com o instrutor, com o preparador físico, que estiver a dar o apoio para realmente corrigir esses movimentos. não podemos também interpretar essa dor que sentimos cada vez que nos solicitam determinado movimento ou determinado exercício como também uma defesa para que não o façamos, porque em alguns casos acomodamos-nos, não é? Existe esse risco. Para isso, digamos, a estratégia será esta: fazer sempre um bom aquecimento, Sim. fazer um início gradual da atividade, com movimentos preferencialmente suaves. Sim. E se depois de já estar, digamos, com este aquecimento efetuado, se a pessoa então, ao fazer certos exercícios, se sente bem, ótimo. Agora, se a pessoa nota que, por exemplo, que a dor, além da dor no exercício, a dor depois permanece durante esse dia e no dia a seguir ainda existe, Claro. então esse exercício deverá ser evitado. Claro. O conselho e a estratégia passa muitas vezes por aqui. Se no dia a seguir a pessoa, depois daquele exercício, ainda tem dor e se associa diretamente com aquele tipo de exercício, então esse Isto para quem é faz sensato. exercício. Venham a provocar alguma dor. Sim, e aí no se início. confunda uma coisa com a outra, não é? A dor que eu estou a falar e que deve ser Tida em consideração? tida em consideração no evitar de certo tipo de exercício é uma dor localizada àquela articulação, à articulação e àquele Não confundir com dores exercício. musculares, não é? É diferente daquelas dores, digamos, que as pessoas dizem estou espalmado. É um termo muito comum que as pessoas Estou que nem posso. Exatamente. Isso já é diferente. Isso é, digamos, a habituação ao exercício físico. Sim. Para quem tem, por exemplo, artroses das ancas e dos joelhos, é importante praticar caminhadas, exercício físico em superfícies lisas, evitar pisos irregulares, porque esse tipo de pisos podem agravar, e realmente evitar atividades que provoquem um grande impacto. Por exemplo, a corrida não é Promove muito impacto. conveniente. Ora bom, nós hoje temos aqui um grupo Vastíssimo de que dançarinos. se dedica à dança. Pertence à E eu- Academia Sénior de Gaia. Olá, muito Olá, bom dia. bom Antes dia, de mais, bom um grande dia, aplauso bom dia. para vocês. E eu pedi ao contributo de um casal. Pedimos a colaboração do professor Nelson, então. Sim. Olá, Nelson. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Se calhar vamos precisar Vamos ter de um que micro. Vamos. E como é que a senhora se chama? Sim. E a Fernanda? O Nelson está e aí. a Fernanda. Sra. Fernanda. Sra. Fernanda, Posso ficar para aqui? que benefícios é que nota para a sua saúde da dança que pratica? Muitos. Essencialmente, nas artroses e nas dores que eu tinha, isso beneficiou-me muito. Eu sentia mais dores nos joelhos e com a dança acho que melhorei muito. E há quanto tempo começou a dançar? 4 anos. Há 4 anos. Portanto, até começar a dançar, que tipo de exercícios fazia? Nenhuns? Fazia o de limpar o pó? Fazia caminhadas também. Só. Fazia caminhadas só. E Muito depois bem. comecei nas danças. e Agora, se calhar, melhorei muito. uma pergunta aqui para o professor. Costumam efetuar algum tipo de aquecimento na vossa exercício da dança? Por norma, as nossas aulas iniciam sempre com alguma dança que seja mais lenta, em frente ao espelho, iniciando exercícios mais suaves ou com músicas mais apropriadas, e depois a aula será progressiva até chegar a ritmos mais mexidos Mais ou não, acelerados, conforme ou o programa da aula. Claro. Outra questão, outro aspecto, por exemplo,
pelo facto de ser uma atividade de grupo, vê algum benefício Sim, nisso? sim. Acho que tem um benefício muito grande, porque o contacto com as pessoas é muito importante e nós ali, em grupo, estamos a contactar uns com os outros e isso é benéfico. Acho que sim. Estamos a tocar aqui dois aspectos importantes. O primeiro foi o aquecimento, que é fundamental. Mesmo para quem, por exemplo, inicia um programa de caminhada, no princípio deve sempre começar a caminhar lentamente e só depois acelerar o passo. O aquecimento é realmente fundamental. O outro aspecto é este, o de ser uma atividade isolada. É óbvio que muitos destes exercícios nós podemos fazê-los sozinhos em casa. Mover as nossas mãos, por exemplo, há até algumas pessoas que preferem subir um degrau e descer. Há pessoas que preferem e devemos respeitar isso. Mas, na verdade, temos múltiplos estudos que nos mostram que as atividades em grupo, por vezes, têm, digamos, um potencial maior, porque as pessoas incentivam-se umas às outras. São mais estimulantes, não é? No caso da dança, acabam sempre por se programar, encontrarem-se não só na aula, não é? E terem com os colegas, como depois acabarem por programar saídas, saírem para ir dançar ou saírem para outros géneros. E então acaba por ter uma componente social que vai terminar na parte da atividade física. Combate, em certa medida, o isolamento a que muitas pessoas se entregam, não é? É que, por exemplo, o exercício físico e a dança em particular tem múltiplos benefícios para a saúde. Nós hoje estamos a falar mais das artroses, mas tem muito mais. Eu tenho aqui um pequeno desafio. Vou tentar demonstrar-vos, digamos, os múltiplos benefícios que, por vezes, sem nos apercebermos, existem, por exemplo, na dança. A dança é muito completa, mexe praticamente todos os músculos, não é? Sem dúvida. Até os olhinhos, como é que se pudessem dar aqui 2 passos e depois, quando eu disser para parar, param, congelam, está bem? Na posição em que estiver. Gosto do congela, faz lembrar a escola. Exatamente, é o freeze. À capela? Sim, à capela. Isso. O ritmo é vosso. Muito bem, podem parar? Então, o que é que nós estamos a exercitar aqui? Ombros, cotovelos, estão a ser exercitados. Mãos, múltiplas vezes as mãos mexem durante a Virado dança. para as nossas câmaras, de frente para as nossas evitando câmaras. dar as costas. Também do outro lado, vemos aqui os ombros também a ser exercitados. Sim. Podem dar um passo? Só um passo. Isso. Ops. Parou. Freeze. Exatamente. Ancas a ser exercitadas, joelhos múltiplas vezes. E depois ainda há outros aspectos Os 4 que realmente... musculares todos. Sim, claro. Todos. Claro. Depois há outro aspecto que está a ser muito beneficiado com o exercício físico e com a dança. Sabem o que é? Aqui. Coração. O exercício físico traz imensos benefícios do ponto de vista para a saúde cardiovascular. Nós estamos no mês do coração e temos falado sobre isso. Exatamente. Temos múltiplos estudos que nos demonstram que o exercício físico protege e diminui o risco. Com certeza. Protege e diminui o risco de infartos, de AVCs, acidentes vasculares cerebrais, de múltiplas situações. Também para a saúde mental. E era o último aspecto. O chamado quinto andar, não é? E já para não falar na questão postural, porque se há desporto ou atividade onde a postura seja privilegiada é na dança. As costas têm que estar sempre retas. Sim, sem dúvida. E esta parte da zona dorsal muito bem fortalecida. Não é? Mas com um professor rigoroso, não é? Com um professor rigoroso é muito interessante ver, digamos, por exemplo, foi um dos aspectos que mais me surpreendeu quando eu vim para trabalhar para um centro de saúde aqui na cidade do Porto. São imensas pessoas que praticam regularmente a dança e é notável ver o benefício que isso lhes traz para a sua saúde globalmente. Olhando para a pessoa como um todo. Outros benefícios o exercício físico oferece, para terminarem aqui a nossa exposição, para pormos aqui os bailarinos a dançar. Cá está. No fundo, efeito protetor em relação à doença coronária, ou seja, os infartos cardíacos, protege dos acidentes vasculares cerebrais, protege em relação à diabetes, protege em relação ao cancro da mama e do cólon, protege das quedas, é uma das formas também promove que ajuda a prevenir, exatamente, e protege da depressão e tem imensos benefícios do ponto de vista de saúde mental. Andamos com o sótão arrumado, não é? Andamos com o sótão arrumado. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Dr. Carlos Martins.